Cronograma Bíblia Todo Dia, João, capítulo de número 10. Nós vamos ver aqui que o Senhor vai falar sobre o pastor e o seu rebanho, para falar dele mesmo e das suas ovelhas, que somos nós. Naquela época, aqueles que seguiam e hoje também nós que estamos no Senhor. E a partir do versículo 1 ele vai dizer: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Então aqui o Senhor está fazendo uma comparação para falar todos aqueles que reconhecem o Senhor, que estão sobre o seu domínio, sobre a sua segurança, sobre a sua proteção, reconhecem a sua voz e atendem ao seu chamado, Aqui nesse capítulo de João 10, tem um versículo também bastante conhecido, que é João 10:10, que diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Existe, dentro da questão teológica, dos estudos profundos, uma situação que dizem assim: muitas pessoas usam esse versículo para falar de Satanás, mas Jesus não estava falando de Satanás. Então, vamos aqui para me explicar a vocês de uma forma rápida e simples, tá? Claro que aqui, Jesus ele estava falando com quem? Jesus estava falando sobre os líderes religiosos, sobre os fariseus, sobre os judeus que não o estavam recebendo, sobre eles que muitas vezes queriam ocupar o lugar de Deus, que estavam impedindo de muitas ovelhas virem para Jesus. Então, esse capítulo de João 10 não deixa de ser, sim, uma forma do Senhor estar falando mais uma vez, criticando a hipocrisia, a falsa religiosidade dos fariseus. No versículo 6 diz assim: Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Só que não é porque essa palavra também foi direcionada, foi a respeito dos fariseus, dos grupos religiosos, daqueles que estavam com o coração endurecido, que nós também não podemos usar esse versículo 10 como realmente falando de Satanás. Podemos sim, porque ele, o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. E uma coisa que estava cegando o entendimento, que estava endurecendo o coração daqueles fariseus, daqueles grupos religiosos, era quem? Era Satanás. Por trás de tudo aquilo estava Satanás. Então, também não deixa de, quando nós usamos versículo 10 de João capítulo 10, dizendo que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, sim, podemos falar sim de Satanás, com certeza, porque ele está aí para destruir a nossa vida. É ele que planta cegueira espiritual nas pessoas, é ele que planta endurecimento no coração das pessoas, é ele que muitas vezes a pessoa recebe a palavra, recebe a semente e ele faz secar essa palavra com os espinhos, com o solo rochoso, tá? Então sim, podemos sim falar a respeito de Satanás nesse versículo 10, tá bom? E quando o Senhor fala tudo isso que ele falou, eu quero que vocês leiam com bastante atenção na casa de vocês esses versículos. No versículo 21 vão dizer assim, no versículo 20, muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu, por que ouvi-lo? Mas já outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um endemoniado abrir os olhos dos cegos? Então nós podemos ver que a multidão ali, que as pessoas, elas se dividiam. Alguns achavam que eles estavam endemoniados, mas alguns reconheciam que o Senhor estava trazendo uma palavra de verdade e estava abrindo os olhos dos cegos. Depois nós vamos ver mais um pouco sobre a incredulidade dos judeus. Eles estavam no inverno, era a festa da dedicação em Jerusalém, mais uma festa tradicional daquela época, do povo judeu. E Jesus estava no templo caminhando, e os judeus se reuniram ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Eles não recebiam Jesus como Cristo, mas eles queriam ouvir da boca de Jesus dizendo: eu sou o Cristo. Para quê? Para poder prender, para poder dizer foi blasfêmia, E aí o Senhor ele vai dizer: eu já lhe disse, mas vocês não creem. Porque ele disse, não disse com palavras, mas ele falou aqui, parte B do versículo 25. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. Então, as obras que o Senhor estava fazendo, ninguém mais poderia fazer. Então, só podia partir do Filho de Deus, E aí, novamente, os judeus vão pegar pedras para apedrejá-lo, vão tentar prendê-lo. Mas, como não era a hora ainda, eles não conseguiram machucar Jesus naquele momento.
Muitos se perguntam, por que Deus permitiu a crucificação? A crucificação aconteceu no tempo certo, quando o Senhor quis, e como o próprio Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu a mesma dou, né? Porque ele entregou o seu Espírito. A crucificação fazia parte do plano de salvação, fazia parte do plano de envio do Messias à Terra. Mas enquanto não era a hora, ninguém conseguiu colocar as mãos em Jesus, ninguém conseguiu apedrejar Jesus enquanto não era o momento. Tá? Então, Deus abençoe vocês. Esse é o resumo de hoje, em nome de Jesus.